Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho do que eu faço na Carambola, quem sou eu, e o que a gente está lutando aí para conseguir conquistar. Eu costumo brincar, a Carambola é uma empresa de tecnologia e a gente trabalha com inovação no mercado de diversidade. Eu falo que inovação é uma coisa que veio de sangue, tem na minha família quase dentro do nosso DNA, né? Por que eu falo isso? Que quase 20 anos atrás eu contei para os meus pais que eu era um homem transexual. E isso era uma inovação, até hoje meu pai brinca da onde que eu tirei essa ideia. E naquela época, o comportamento padrão da sociedade, você imagina que esse é um assunto que a gente está discutindo muito mais recentemente, mas naquela época a gente não se falava, né, nesse assunto. Então, naquela época, os pais tinham um comportamento padrão que era mandar os filhos para fora de casa quando isso acontecia. E isso ainda acontece, mas os meus pais inovaram, os meus pais foram embora de casa. Então, eu me vi muito jovem, eu tinha 18 para 19 anos, num contexto onde eu não identificava ninguém que tinha uma história de vida parecida com a minha e que eu tive zero apoio dos meus pais para conseguir entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Os meus pais, quando eles foram embora de casa, eu passei a. Eu tive que começar a me virar sozinho. Eu lembro que eles saíram de casa e deixaram a comida que a gente morava junto, né? E aí a comida que eles deixaram foi acabando. E eu lembro do dia que eu peguei o último pacote de macarrão e falei, nossa, amanhã eu não tenho o que comer, eu preciso trabalhar. E aí eu fui trabalhar com tudo que vocês possam imaginar na vida, desde carregar caminhão de mudança até trabalhar de garçom, para tentar me sustentar. Eu ganhava muito pouco, ganhava R$ 30 por dia, trabalhava 3 dias por semana. E o que acabou acontecendo é que você fica numa situação de muita subsistência, né? Então, eu lembro que era o dinheiro de comer e trabalhar, e aí o dinheiro já acabava, e eu falava, nossa, eu nunca mais vou sair dessa situação. E também me vi numa situação social muito complicada, porque como eu tinha tido aquela quebra com os meus pais, eu tinha muita insegurança de contar para as pessoas o que estava acontecendo comigo. Então foi um período que eu fiquei muito recluso, tentando sobreviver e tentando entender como eu ia lidar com aquilo dali para frente, né? E aí eu brinco que tive uma transformação, eu encontrei um amigo que estava indo comprar um carro e ele falou assim, pô, vamos ali comigo que eu vou comprar um carro. E eu falei, cara, você vai comprar um carro que jeito, se você acabou de arrumar um emprego? E ele falou, ó, vou comprar um carro, e aí ele começou a falar, digitar preencher o cadastro para falar quando ele ganhava e todo aquele cadastro que a gente faz de renda. E aí ele falou assim, e ele preencheu lá que ele estava ganhando R$ 5.000. E eu me lembro que nessa época foi muito chocante, porque você imagina, eu ganhava R$ 30 por dia, trabalhava 3 dias por semana, e aí você encontrar uma pessoa que está ganhando R$ 5.000 no primeiro emprego. Eu perguntei para ele, o que você faz? E ele falou, eu sou programador. E eu falei, como que eu faço isso daí que você faz amanhã, que eu preciso trabalhar com isso? E ali foi aonde eu entrei no mundo da tecnologia. Eu queria entrar dentro do mercado, mas eu não fazia ideia de como eu ia conseguir fazer isso. Eu ganhava muito pouco, eu não tinha dinheiro para pagar nenhum curso, e eu tinha que fazer um curso, mas tinha que ser um curso gratuito, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, o que acabou acontecendo é que eu peguei
descobri um curso que tinha na época, que era um curso de graça, que acontecia em período integral. Ele acontecia de manhã e à tarde e durante 3 meses. E depois disso, tinha uma feira de emprego que as pessoas poderiam se candidatar para trabalhar dentro para empresas contratarem aquelas pessoas que participassem do curso. E aí eu falei, bom, eu preciso passar nesse curso, eu não sei que jeito que eu vou fazer. Eu lembro que na época era um curso que a Microsoft fazia e era um curso que os estagiários que trabalhavam na Microsoft ministravam esse curso para outras pessoas, então era uma forma também deles aprenderem. E quando eu descobri isso, eu falei, bom, eu já sei, tem uma prova que tinha para passar, né? Eu falei, como é que eu vou passar nessa prova se eu não sei nada desse assunto? E aí eu fui lá, bati na porta, encontrei com os meninos e falei, ó, eu fiquei sabendo que vocês vão dar o curso, vocês já deram esse curso? Não, nós nunca fizemos o curso. Tá, eu tenho uma ideia, eu não sei nada, se eu me candidatar para ser cobaia de vocês e vocês me ensinarem e eu aprender, quer dizer que vocês estão sabendo. Ah, pode ser uma boa ideia. E aí eu comecei a servir para fazer esse treinamento antes do curso começar. Eles treinavam comigo o conteúdo que eles iam apresentar e eu me preparava para fazer a prova e conseguir fazer o curso. E eu consegui, foi um período muito complicado da minha vida, porque eu apostei todas as fichas que eu tinha para fazer essa mudança, né, de vida. Então, por ser um curso de período integral, eu acabei tendo que ficar muito tempo sem trabalhar, porque ou eu trabalhava ou eu fazia o curso. E eu apostei que eu queria transformar a minha vida, que eu queria ir para um outro mercado e que aquela era a maneira que eu tinha encontrado. Então, para eu fazer isso, eu precisei ficar sem trabalhar. E por eu ficar sem trabalhar, eu fiquei sem luz em casa. Eu brinco que quando a gente ganha muito pouco e a gente fica numa situação social muito vulnerável, econômica muito vulnerável, a gente tem algumas contas que são muito perigosas, que assim, se elas juntarem 3, elas cortam. Então, a conta de luz, a conta de água, essas contas a gente pode até deixar 2 vencidas, mas 3. E eu já vinha carregando 3 vencidas, então rapidinho a minha luz cortou. E eu lembro que foi um período muito muito complexo assim para mim pessoalmente, emocionalmente, assim, tinha um contexto muito talvez promissor, eu tinha uma motivação de tentar fazer uma mudança de vida, mas hoje, quando eu olho para trás, também muito agressiva, era assim como se eu estivesse apostando todas as fichas numa oportunidade que ia ter que dar certo, não tinha outro caminho. O que acabou acontecendo é que, como eu não tinha luz, eu ia para lá, para o lugar que o curso era feito muito cedo. Em um dos dias, um dos coordenadores da Microsoft, eu sentava lá na porta e ele falou assim, bom, eu chegava muito mais cedo porque eu não tinha o que fazer em casa e eu acabava usando os computadores de lá para tentar estudar. E aí um dos coordenadores falou assim, se eu não te contratar, você não vai sair daqui da frente, né? E aí eu falei, não. Ele falou, então entra. E ali foi a minha entrada no mercado de tecnologia. Bom, foi uma transformação enorme. Eu brinco que foi de ganhar R$ 30 por dia e almoçar no Haskell. E aquela foi uma transformação enorme, porque eu passei a ter uma condição financeira muito diferente, pertencer a lugares que eu nunca tinha pertencido, mas eu encontrei uma barreira muito grande que eu não imaginava, que era, eu achava que a minha maior dificuldade era aprender a habilidade técnica de lidar com aquilo, né? Eu preciso aprender a programar, e assim que eu aprender a programar, tudo vai estar resolvido. E quando eu lembro que eu entrei, meu primeiro emprego foi no Centro de Inovação da Microsoft, e logo depois eu fui trabalhar num banco. E eu lembro que quando eu fui trabalhar nesse banco, eu nasci numa periferia em São Paulo, no bairro do Grajaú, né? Eu brinco que, para quem nasce do lado de lá da ponte, em São Paulo, tem
uma vivência diferente, talvez, das pessoas que nascem do centro. E o que aconteceu foi que eu brinco que quando eu cheguei nesse lugar, quando eu fui trabalhar no banco, eu comecei a conversar com as pessoas e eu comecei a perceber que não tinha ninguém que tinha uma história de vida parecida com a minha naquele lugar. E o pior, não era não só parecida com a minha, não porque eu era um homem transexual, porque mesmo se eu não fosse um homem transexual, mesmo se eu fosse um homem cisgênero, por eu ter vindo da periferia, ninguém tinha uma história de vida parecida com a minha. Aquelas pessoas vinham de outro contexto. Então, desde dos lugares que elas conheciam, de onde elas tinham viajado, das coisas que elas comiam, dos lugares que elas passavam as férias, era muito diferente da minha realidade como um todo. E aquilo começou a me incomodar, porque quando eu comecei a contar para os meus amigos quem eu era, todo mundo falou, pô, mas a sua história de vida é muito bonita, você tem uma história muito legal e tal, e eu pensava assim, pô, mas da onde eu venho tem um monte de gente com a história de vida parecida com a minha, eles só, por algum motivo, não tiveram os privilégios que eu tive para chegar até aqui. E aquilo me fez fazer uma transição, então eu decidi que eu ia abrir uma empresa, e eu queria fazer diferente, mas eu não sabia bem o que era ser diferente, né? Então eu falei, bom, eu vou abrir uma empresa, e a Carambola nasceu com o intuito de ser na verdade, a primeira Carambola não era nem Carambola o nome dela, era uma empresa que chamava Fortred Solution IT, assim, uma coisa bem corporativa, e eu passei a fazer consultoria de arquitetura de projetos, desenvolvimento de projetos, que era o que eu tinha estudado, o que eu tinha aprendido e me especializado. Mas os meus clientes eram... Meu primeiro cliente foi o próprio banco que eu trabalhei, então eu meio que virei um PJ de mim mesmo, e aí eu comecei a prestar consultoria para uma série de bancos, para fazer alguns projetos, e aquele contexto muito pequeno, e eu falei, nossa, mas ainda não é isso que eu quero fazer, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí eu lembro que eu decidi que eu ia mudar o nome da empresa e colocar o nome de uma empresa que os bancos olhassem para mim e não tivessem vontade de me contratar, que eles achassem que eu não fosse sério. E aí nasceu a Carambola. E a Carambola era uma empresa bem pequenininha que tinha num mercado, para quem não conhece o mercado de TI, é um mercado que tem uma escassez de vagas e de profissionais, de profissionais para preencher as vagas muito grande. Então, é um mercado muito aquecido, que as empresas, os funcionários ganham muito bem, e eu era uma empresa pequena que comecei a trabalhar para startups que também eram pequenas, que tinham pouco dinheiro para pagar e, por consequência, eu tinha pouco dinheiro para contratar os funcionários, e acabou acontecendo que eu comecei a contratar as pessoas que vinham do mesmo contexto que o meu, para fazer aqueles projetos que a gente imaginava que era como a gente estava começando. Então, essas pessoas vinham e eu falava, você quer aprender? Vem aqui que eu vou te ensinar. Ali, eu comecei a contratar todo mundo que o mercado não queria. Numa dessas estratégias, eu tive uma startup que a gente acabou virando sócio da startup e colocamos essa startup para funcionar, e essa startup cresceu, virou um projeto, e aí esse projeto foi comprado por um fundo, que foi comprado pela B2W Digital, que é americanas.com, e a gente cresceu de 4 para 300 pessoas em um ano e meio. E aquilo foi enorme, e eu lembro que quando a gente foi internalizado na B2W, eu tinha montado o time de tecnologia e a gente fazendo um monte de coisa com aquelas pessoas que eram muito diferentes do que o mercado contratava. E eu lembro que eu falei, pô, legal, agora vocês vão seguir o caminho de vocês, mas eu não quero mais seguir com vocês, eu quero continuar a Carambola, o meu propósito é a Carambola. E eu lembro que o fundo falou assim para mim, pô, Gustavo, mas você está fazendo uma coisa que você vai se arrepender muito, porque aqui você tem uma carreira que você vai poder crescer, se desenvolver, e na Carambola, a Carambola nunca vai dar certo. A Carambola é uma empresa que ela não vai para frente, ela vai dar muito errado, porque você tem um problema de gente. Você precisa formar as pessoas, e você forma as pessoas e elas vão embora.
E eu falei, putz, isso é verdade. Eu tenho um comportamento bastante analítico, assim, então eu peguei o histórico de todo mundo que eu tinha contratado e qual era o tempo médio que eles tinham demorado para sair, e eles demoravam mais ou menos de 6 a 9 meses, eles iam embora. Realmente, aquela pessoa estava certa. E aquilo mexeu muito com a minha motivação. Eu falei, putz, eu estou fazendo errado, nunca vai dar certo o meu negócio, e eu não sei o que eu estou fazendo, eu fiquei muito perdido nessa época. E nessa mesma época eu conheci uma pessoa que hoje é meu sócio, que é o Renato, que ele era um cara que tinha uma origem muito diferente da minha. Eu brinco que eu vim da periferia e ele nasceu nos Jardins, viveu nos Jardins. É uma pessoa que tem sobrenome de rua, sabe? Eu brinco que nós éramos dois opostos. E a gente se conheceu e nós começamos a se aproximar, ele começou a se aproximar da Carambola e falou, pô, você tem muitos projetos legais aqui, eu acho que a gente pode fazer uma coisa boa. A gente começou a perceber que a gente tinha os valores muito, muito parecidos, mesmo vindo de um contexto totalmente diferente, mesmo vindo de dois mundos totalmente diferentes, a gente tinha uma visão muito parecida. E nessa época eu acabei sendo convidado para fazer uma palestra pela Microsoft lá nos Estados Unidos para contar a minha história, e aquilo foi um momento assim muito angustiante, porque era uma palestra com a presidente da Microsoft, na época, a Paula Belizia. Ela me convidou para falar junto com ela, e eu estava super ansioso, porque eu falei, bom, mas eu vou falar o quê? Vai contar a sua história da carambola, e eu tava com aquilo na cabeça, pô, mas a carambola nunca vai dar certo, a carambola é um negócio que não vai dar certo, porque eu formo as pessoas, elas vão embora, e eu fui numa viagem para ficar 2 semanas, o Renato foi comigo, e a gente acabou ali tendo um insight que era o seguinte: eu fiz a minha palestra super inseguro, e eu lembro que quando eu desci do palco, todo mundo falou assim, puxa, Gustavo, mas que legal, você forma as pessoas? Formo, mas como é que você faz isso? Eu tenho um método, eu criei um jeito que eu vou conseguindo. Pô, mas isso é super legal, isso tem um valor. Eu lembro que eu fui para uma viagem, nós fomos para uma viagem de ficar 2 semanas, e nós acabamos ficando quase um ano lá para estudar um pouco do como que era o mercado, entender que a gente tinha um valor enorme e que a gente tinha um programa de formação e que aquilo podia ser transformador. Putz, e ali foi um momento de transição muito importante, porque onde a gente percebeu que a gente não era uma empresa de tecnologia para fazer software, mas a gente era uma empresa de educação que formava pessoas em situação de vulnerabilidade econômica para o mercado de trabalho. E aí nós voltamos, colocamos nós somos uma empresa de educação. Até ali, vamos criar um modelo, vamos formar as pessoas. A premissa é, nós temos que formar as pessoas. E aí, ali foi um momento que a gente teve que refletir, que era assim, tá, mas eu vou criar um programa de formação para pessoas. Me parecia um pouco errado, porque eu tinha aquela vivência que eu contei para vocês de eu precisei ficar, mas tem que ser, a pessoa vai pagar para estudar, não faz o menor sentido. E também não pode ser só de graça, porque eu estudei num curso que era de graça e como eu não tinha dinheiro, eu precisei ficar sem luz, e eu brinco que eu sou privilegiado, porque eu não tinha filhos na época, então eu tinha esse privilégio de poder escolher se eu ia ficar sem luz, porque sem luz não é só sem luz, né? A gente tem que lembrar que é sem geladeira, sem chuveiro, tem um monte de coisa que acarreta a gente ficar sem luz. Então eu pensei assim, a nossa hipótese era, será que a gente consegue criar um programa que paga para as pessoas estudarem? Porque se a gente conseguir pagar para as pessoas estudarem, realmente a gente vai trazer pessoas muito vulneráveis, que é o que a gente quer fazer, e colocar essas pessoas dentro do mercado de trabalho. E aí nós sentamos para criar um modelo, e a nossa hipótese era, a nossa maior dificuldade vai ser formar essas pessoas. Então, como que nós vamos formar? O trabalho vai ser assim, vamos criar um programa e tal. E aí colocamos tudo aquilo, e aí, dentro das nossas hipóteses, a gente começou a perceber que não era só formar as pessoas que eram vulneráveis, que a gente tinha um problema que era muito mais complexo do que aquilo que a gente estava imaginando quando a gente começou, que era
Se eu formar essas pessoas e colocar para dentro do mercado de trabalho, tem uma componente que eu posso trazer, se eu olhar para a base da pirâmide, eu vou trazer mais mulheres, vou trazer mulheres pretas, vou trazer pessoas pretas em geral, vou trazer pessoas de periferia, vou trazer as pessoas trans, vou trazer todas aquelas pessoas que não estão dentro do contexto social, econômico, majoritariamente. E tinha uma premissa que era: o nosso modelo educacional é baseado, as empresas que fazem o mercado de trabalho hoje, as nossas empresas, ela tem uma premissa de contratação baseado num contexto econômico, ou seja, a gente contrata as pessoas pelas habilidades técnicas, e as habilidades técnicas são adquiridas através de um processo de compra, ou seja, quem tem mais acesso a dinheiro tem mais acesso a instituições que vão te colocar melhor no mercado. Isso não significa que quem não tem acesso a dinheiro não é capaz de executar isso, mas ele não tem o nosso processo seletivo tem só uma forma de contratar, que é a instituição que você estudou, o currículo que você já tem adquirido. Então, a gente percebeu que isso era um problema gravíssimo, né? Então, quando a gente conseguiu criar um modelo que pagava para as pessoas estudar, a gente achou que tinha resolvido. Vamos mudar a educação, vai ter inclusão para caramba, nós vamos colocar muita gente no mercado e está resolvido. O assunto da diversidade estava começando naquela época, então a gente vai preencher as vagas, porque todos os homens brancos, heterossexuais, cisgênero, de classe média alta, que preenchem o mercado de tecnologia hoje, já estão contratados. Então, se a gente trouxer pessoas de contextos diferentes, a gente vai preencher as vagas, e a gente estava muito confiante que isso ia resolver o problema. Até a gente perceber que não, que o problema era muito mais difícil do que a gente tinha imaginado. Por quê? Vou tentar ilustrar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu sou um homem transexual e, por uma série de motivos, de privilégios, eu consegui me formar, eu não fiz evasão escolar, por mais que eu tivesse um contexto difícil, eu sofri uma série de agressões na escola, eu tive uma mãe que me colocou muito, você vai estudar, não tinha outra opção, não tinha outro caminho, e eu tive essa condição social que me permitiu estudar. Mas imagina o seguinte, eu tive uma situação que, quando eu estava na escola, eu tive uma escola que eu tive que mudar porque enfiaram a minha cabeça dentro da privada e era descarga, porque eu era do jeito que eu era. Então, você imagina que não é simples para uma pessoa transexual viver dentro de uma escola, tá? Eu vou dar o exemplo da pessoa transexual, mas tem outros diversos milhões de contextos, tá? Eu vou dar um exemplo que talvez ilustrem para vocês o que eu quero dizer quando a gente percebeu que o problema era muito mais complexo do que a gente imaginava no sentido da formação. Então, vamos supor que uma pessoa trans, numa sala de 40 pessoas, tem uma pessoa trans, e essa pessoa vai fazer evasão escolar porque ela vai sofrer uma série de agressões sociais, e uma hora ela não vai aguentar e vai falar: putz, isso daqui não faz sentido para mim, eu não tenho perspectiva de emprego, eu vou fazer outra coisa. E aí fui mandado embora de casa, não tenho mais motivação, meu emocional está quebrado, eu vou sair. Então, a pessoa sai, e aquelas outras 39 continuam vivendo a carreira dela e vão preencher as vagas de mercado de trabalho. O que a gente está fazendo hoje no mercado? A gente olha e fala assim: putz, legal, a gente quer trazer mais diversidade, vamos criar um programa de formação de pessoas trans, porque aquelas pessoas sofreram evasão escolar e a gente precisa ajudar elas, que a gente precisa ensinar o contexto delas. E lembra que aquelas pessoas não foram só excluídas da escola, elas foram excluídas socialmente de uma série de contextos sociais, emocionais, familiares, uma série de coisas aconteceu com aquelas pessoas. Mas imagina que a gente cria um programa de formação, de programação para pessoas trans, que é o que a gente mais vê aí. Percebe como é insuficiente se a gente não perceber que, quando a gente faz isso, a gente está formando uma de 40 pessoas, e as outras 39 pessoas continuaram, que estudaram junto com essa pessoa, que fizeram parte da evasão escolar dessa pessoa, elas saíram e estão dentro do mercado de trabalho. E a gente não está falando nada de formar essas pessoas. Ou seja, a gente está criando um programa que
tá partindo de uma premissa que eu tenho que dar habilidades técnicas para as pessoas, e aí depois esperar que elas vão tipo, se adaptar e que elas vão causar inclusão e que elas vão ser incluídas e percebidas e elas não vão ter dificuldades nenhuma para fazer esse processo. E mais, a gente está colocando toda a responsabilidade da inclusão nas costas dessa pessoa, que já é excluída socialmente. As empresas não estão se responsabilizando pelo processo de inclusão e de acolhimento que essas pessoas precisam, ou seja, aquelas outras 39 pessoas também precisam passar por um programa de formação. E aí que a gente percebeu e que é a Carambola como é hoje. Então, hoje a Carambola é uma plataforma, a gente quer ser a primeira plataforma de gestão e inclusão, gestão da inclusão e diversidade. Ou seja, a gente quer ajudar as empresas a gerirem a inclusão e a diversidade. O que isso significa? Fazer programas afirmativos que tragam pessoas em situação de contexto de vulnerabilidade, de uma forma que elas consigam estudar para se melhorar as habilidades para que elas consigam entrar dentro do mercado de trabalho, mas também educar os educados, que é trazer ferramentas para que as pessoas que estão dentro do mercado de trabalho também se apropriem desse processo conjunto de... E por que isso faz sentido aqui com o que a gente está falando? E na minha forma de ver, dentro da minha vivência, eu passei por uma série de processos, e eu não sei se vocês sabem, as pessoas transexuais têm uma expectativa de vida de 35 anos. Quase 40% dessas pessoas vivem situações de ou pensamentos ou comportamentos suicidas em algum momento da sua vida. Por quê? Porque é muito difícil a gente tentar se incluir numa sociedade que o tempo inteiro fica dizendo para a gente que a gente está errado e que a gente não deveria existir, ou que o nosso comportamento, ou que o que a gente é uma escolha. Pô, Gustavo, mas você escolheu ser assim. Não é possível que a gente possa imaginar que uma pessoa tenha escolhido viver o caminho que eu vivi por uma escolha, só por uma decisão, sem ter uma coisa muito além disso. Então, a gente precisa entender, primeiro, esse ponto. Segundo, é um processo de apropriação que a nossa sociedade está se transformando, né? Eu vejo e eu acredito que a gente está transformando, a gente está num processo de transformação para uma sociedade da escassez para uma sociedade da abundância, tá? Eu não acho que ele está acontecendo de uma forma veloz, mas eu acho que vai ser a gente vai, para sobreviver, a nossa sociedade vai ter que mudar a forma que a gente enxerga o mundo. Por que eu falo dessa vivência de escassez e abundância? No mundo da escassez, nós somos nós contra todos. Então, falta recurso, a gente precisa brigar pelas vagas, pelo mercado, por ser melhor e pelos recursos naturais e por todo esse contexto que, na verdade, é o que está causando o que a gente tem. E eu acredito numa sociedade de abundância. O que é essa sociedade de abundância? É uma sociedade muito mais colaborativa, muito mais inclusiva, muito mais diversa, e que a gente perceba que existe espaço para todo mundo. E aí, para mim, a principal mudança do nosso comportamento em relação a isso é a percepção de apropriação. E o que é isso? É a gente se sentir responsável por coisas que acontecem que a gente acha que não tinha nada a ver com a gente. Então, acho que a maioria de vocês que não são transexuais, talvez nunca pararam para pensar na vivência de vocês, o quanto a forma que vocês não pensam sobre esse assunto influenciam na forma como eu e outras pessoas trans vivem. Porque quando a gente fala, pô, isso daqui não é problema meu, então se eu não sou trans, eu não conheço ninguém trans, eu não tenho ninguém trans na minha família, e na verdade a gente só vai lidar com isso quando acontece na nossa casa, né? Como aconteceu com os meus pais. Eu brinco que a gente passou por um processo, hoje eu tenho uma relação muito próxima com eles e a gente conseguiu talvez se reencontrar em algum momento,
mas a gente sofreu uma situação de agressão e violência, apesar de todo mundo falar assim, pô, Gustavo, essa história é muito bonita, a minha história é uma história de violência, é uma história de agressão. Apesar de eu não ter sofrido violência física, essa agressão social que a gente faz o tempo inteiro com as nossas cabeças ou com o nosso... A forma que a nossa sociedade coloca é muito difícil da gente não pensar que a gente não tem parte nesse contexto. Então, os meus pais também foram vítimas de algum jeito, eles perderam, eles têm a responsabilidade deles, sim, que eles já... eu brinco que eu não preciso pôr culpa nenhuma deles, porque acho que essa culpa eles vão carregar para o resto da vida deles e eles vão ter que arrumar um jeito de lidar com isso. Mas é, a, um pai ser afastado de um filho porque a pessoa é de um determinado jeito é uma coisa muito agressiva para a nossa sociedade. É violento para mim e é violento para qualquer outra pessoa que não seja uma pessoa trans ou que qualquer pessoa que vive numa sociedade que tem isso está suscetível a sofrer uma agressão, uma violência dos seus direitos, que a gente não devia nem estar discutindo isso aqui. E qual que é o meu ponto? Isso tem tudo a ver com uma transformação que é o quanto as nossas empresas estão preparadas para lidar com essas situações sociais, emocionais, que quanto a gente está abrindo nosso olho para isso, quando a gente tá, ou quanto a gente está fingindo que não é com a gente, porque eu acho que não dá mais para fingir que não é com a gente. A questão do racismo, a questão da LGBTQIA+, fobia, que não dá para a gente lidar mais com isso, e a questão de como a gente está criando, mesmo que você não tenha nenhuma dessas características que eu disse para você, você seja um homem branco, heterossexual, cisgênero, de classe média alta, o quanto as nossas empresas estão lidando com a nossa saúde como um todo, a nossa saúde mais sistêmica, não só a nossa saúde do nosso corpo, mas a saúde da nossa cabeça, a nossa saúde cultural, a nossa saúde social, quanto a gente está lidando com isso. Então, eu acho que é um momento de transformação que eu acho que a gente precisa pensar. Eu acho que a gente precisa começar a cobrar a gente como indivíduo, entender qual é a nossa parte, o que a gente pode fazer para causar essa transformação, e como que a gente pode trazer isso para dentro dos nossos negócios, como que os nossos negócios daqui para frente podem ser mais inclusivos, porque para a gente falar de diversidade, a gente vai ter que lidar com as questões emocionais, a gente vai ter que lidar com a nossa saúde mental, porque não dá para a gente esperar que uma pessoa como eu, que tenha sofrido quase 10 anos de exclusão social, imagina você ter os seus pais não te aceitarem, não é uma agressão só de pô, a sociedade não te aceita, é os seus pais não te aceitam, não tem ninguém que te aceita, nem sua mãe te aceita. Então, você lidar com uma coisa dessa tem um custo emocional para você. E se você não trata isso, as pessoas ficam doentes e muitas vezes se matam. E eu acho que a gente não pode mais deixar ser conivente com isso. Então, eu acho que o recado que eu queria deixar aqui, eu acho que a mensagem e eu acho que a conversa a gente precisa se responsabilizar. Essa sociedade daqui para frente, o futuro que a gente quer criar, o futuro que a gente vai colocar em prática, na minha opinião, precisa ser de empresas se apropriando desse conceito da diversidade. A gente se apropriar desse conceito da diversidade não é só a gente falar de programas de capacitação para pessoas negras, para pessoas trans, para mulheres, para isso, para aquilo, ou de programas de afirmação de trazer mais pessoas negras. Esses programas eles são importantes, mas quando a gente faz isso, naturalmente a gente vai trazendo pessoas de contextos diferentes do nosso, e a gente vai ter que dar um passo além, a gente vai ter que olhar para o que essa exclusão social, o que esse racismo, o que essa transfobia, o que essa misoginia causou na saúde emocional dessas pessoas, até o que é esse machismo que também causa agressões sociais para homens brancos, heterossexuais, cisgênero, de classe média alta. Como que a gente vai lidar com isso? Porque eu acho que esse é o mundo que a gente quer daqui para frente, né? Um mundo que tenha
essa diversidade de valores e que as empresas sejam muito mais saudáveis. Eu acho que a gente precisa curar a nossa sociedade, e a gente faz isso se apropriando. Na minha visão, não é esperando que o outro faça ou que aquilo aconteça, ou reclamando. Putz, tem coisas que precisam melhorar, eu acho que tem coisas que a forma que a gente aborda pode melhorar, não tenho dúvida. Eu tenho um trabalho que eu brinco que é um trabalho para uma vida. Eu tenho um sonho de acabar com a desigualdade social do mundo. Eu brinco que eu não posso falar que eu tenho nem concorrente, né? Porque não dá para ter concorrente num negócio desse. A gente trabalha, todo mundo que está trabalhando para diminuir a desigualdade social é muito mais meu aliado do que meu concorrente. Mas a gente tem que lidar com um contexto que é super difícil. Então, você imagina, eu estou me propondo a fazer isso e eu te garanto que eu não tenho ideia dos próximos 20 passos que eu vou dar, mas eu tenho ideia que eu vou ter que aprender constantemente com isso, que eu vou ter que aprender a respeitar as pessoas que estão dentro do meu negócio, e que tem que aprender a entender que eu também não sei um monte de coisa, e que a gente vai ter que aprender a lidar com isso junto. Então, acho que esse é o convite que a gente precisa fazer, e se respeitar, de que a gente precisa se apropriar mais desse contexto. Gente, foi um prazer falar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha trazido alguns insights. Eu acho que a gente tem uma, um grande desafio pela frente. Eu acho que essa transformação vai demandar da gente um esforço enorme, e eu acho que todo mundo que está aqui assistindo essa live, que está participando desse evento, acho que tem essa visão de transformação, e eu acho que a gente tem que se apropriar disso, porque os desafios são enormes, eles não são simples, eles são realmente desafiadores. Eu acho que a gente tem um caminho muito grande para lidar com isso, e eu acho que a gente precisa cuidar de si mesmo, cuidar dos nossos colaboradores, cuidar das pessoas que estão próximas da gente, e podem contar comigo. Espero que a gente possa trilhar esse caminho juntos. Obrigado.